Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Meu amor, que coisa boa falar com você novamente. Nesse momento que vos falo, é um sábado, finalzinho de mês, sabe? São 11 horas e 23 minutinhos e particularmente eu me encontro aqui me sentindo muito ansiosa de uma forma positiva, se é que tem, mas com algumas ferramentas físicas aqui e digitais para poder lhe dar muitas dicas gostosas e gentis, tá bom? E a primeira, tá? Eu tô gravando a tela, né? Então, para você que só está me ouvindo, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, porque eu vou trazer algumas ferramentas na prática para você, caso você seja uma criadora de conteúdo, independente do nicho, você consiga implementar aí no seu contexto, testar pelo menos, porque são tudo ferramentas gratuitas, das quais me auxilia demais para que eu consiga ter cada vez mais ideias infinitas, né, de vídeos e etc. Qualquer formato você consiga fazer essa utilização, tá bom? Primeiro eu quero te falar assim, a ferramenta do Google Keep, ela tem sido esse suporte para que eu consiga criar as minhas notas, né, dos meus projetos digitais. Então eu consigo colocar aqui nos marcadores qual etapa que se encontra aquela nota, né, aquele projeto que está sendo lapidado, não é mesmo? Então, por exemplo, tem desde momentos de pesquisa de palavras-chave, depois tem desde roteiro, tem título, thumbnail, descrição, tags e metadados, ok? Então essas são as etapas. E é interessante que, por exemplo, aqui ó, se eu quiser mudar, eu simplesmente clico e vou arrastando, por exemplo, para a etapa que se encontraria essa outra notinha. Beleza, ela tá na descrição, ela tá no título, ela tá no roteiro. Por exemplo, quero colocar aqui no roteiro. Perfeito, então tá nessa etapa. Fazendo isso, de certa forma, eu consigo visualizar com muito mais simplicidade e agilidade, porque o Keep ele está sincronizado tanto em dispositivos móveis quanto em aparelhos de computador em gerais, tá bom? Isso, sem dúvida alguma, tem sido assim um grande pilar de maiores organizações dentro desse contexto de organização, tá? Obviamente que tendo uma agenda, que no caso hoje há muito tempo eu já uso o Google Agenda, e aqui na lateral essas mesmas notas que a gente faz toda essa curadoria, todo dia atualiza de alguma forma, elas estão aqui na lateral direita. Isso facilita muito na hora de tomada de decisão, né, para criar estratégias e planos de ações, para posteriormente fazer algum tipo de gravação externa ou interna, fazer algum tipo de curadoria em determinada etapa que se encontrar aquela nota. Tá fazendo sentido? Eu espero que sim. Comenta aí quais são as ferramentas que você recomenda, né? A gente pode testar aqui juntas. E eu te dou os créditos, tá? Adoro. Então, levando isso em consideração, a agenda em si, outra coisa é, sem dúvida, você ter um local onde você consiga inserir listas de tarefas, listas de afazeres, a nomenclatura que você maior se identificar, tá bom? E nessa esqueminha aqui do próprio Google, de forma gratuita, tem a parte de tarefas. E aqui você vai identificar, né, quais são essas listas que fazem sentido na sua vida no momento. Então, tem desde listas que tem relação ao meu relacionamento amoroso, tem listas de coisas que eu quero assistir posteriormente, tem coisas de livros em que eu quero ler em algum momento, né? Tem também listas de ideias aleatórias, né, e criativas que eu quero me aprofundar, quero ler, quero consumir, quero pegar referências criativas, então eu vou lançando aqui para posteriormente, no momento X, em que a minha intuição estiver batendo, sabe, sem nenhum tipo de pressão, eu venho e destino essa resolução. Outra tarefinha é a parte de despejo,
que eu super recomendo para você também ter algum local de despejo. Aqui nas minhas mãos tem alguns papéis dos quais eu faço alguns rabiscos, tá vendo? Isso, é um papelzinho rosa, lindo, maravilhoso. E aí eu faço anotações com canetas, né? E vou assim, livre, leve, solta. Vou até ler aqui junto com você algumas coisas que tem tudo a ver, né, com o nosso pod, né? Porque a gente adora tagarelar, ser bem prolixa. Tô sendo irônica, tá? Mas assim, a gente tenta não ser prolixa. E eu vou até dar alguma dica de uma ferramenta para poder nos instruir sobre isso, mas assim, antes de ser prolixa, de fato, eu fiz algumas anotações que desde faxinar X coisa, geladeira, ok. Air fry, ok. Não sei o que, azulejo da cozinha, ok. É muito gostoso a gente dar aquele check. Quão válido é dizer que hoje em dia, já faz alguns anos, para ser mais exata, eu tenho tentado aplicar e tentado meio que dar alguns passos para trás para que eu consiga dar mais passos para frente de uma forma muito mais intencional em relação a uma produtividade, porém dentro de uma produtividade compassiva. Eu vou até dar um plus aqui, não sei se você já ouviu falar na Thaís Godinho, é incrível, para mim ela é minha mentora, linda e maravilhosa, ela ensina super sobre organização pessoal, com foco em qualidade de vida, ela é incrível, assim, tudo de bom.com. Como que eu tenho implementado uma estruturação de um roteiro, né? Geralmente eu tenho feito mais pro podcast, mas eu quero fazer para outros formatos também. No chat GPT, maravilhoso, incrível, o que eu venho feito? Aqui, por exemplo, você viu que eu copiei alguns brainstorm de ideias que eu fui lançando no decorrer dessa semana, que eu quero mencionar aqui nesse episódio, né? Então fica a dica, vai despejando, né, as suas ideias aleatórias, que seja, para que posteriormente você consiga construir de uma forma mais coesa, né, aquilo que você de fato quer falar, tá? Então, Ctrl V, não, peraí, Ctrl Z, Ctrl X, melhor. Aí eu vou vir aqui no Chat GPT, que é uma plataforma assim, que se você souber utilizar de forma intencional, estratégica, vai ser tudo para todos. Então eu faço assim, aguardar com paciência e ele vai criar o roteiro. Gente, parece assim, um mundo sem volta pra gente ficar quebrando muito a cabeça e tal. Então, vamos aqui usar o chat GPT para dar continuidade a esse momento, né? Primeiramente, bem-vindo, tá? A mais um episódio e hoje eu quero começar com uma reflexão importante, né, sobre autocuidado, autovalorização. Eu sei que às vezes somos os nossos próprios maiores críticos, né? E a autocobrança, ela pode ser um fardo muito pesado da gente carregar. Mas a gente se lembrar, né, de forma amorosa, que não podemos terceirizar o nosso valor para o que fazemos ou para quanto produzimos. O que pensamos sobre nós mesmos é o que realmente importa, não é mesmo? Então, veja como você tem aproveitado a sua própria companhia, né? Você é capaz, você é suficiente e você está fazendo o melhor que pode com o que tem, né? Lembrar todo dia um pouquinho de que ninguém dá conta de tudo, tudo bem. Então essa é a gentileza que eu e você precisamos ter com nós mesmas. É um lembrete tanto para mim quanto para você. Então, nesse momento aqui de início do nosso episódio, eu quero com muita gentileza lhe propor para que você anote aí, ou melhor, depois você vai clicar nos links que eu deixar aqui embaixo, mas são algumas ferramentas que possibilitam para que eu consiga de fato sentir que eu realmente não dou conta de tudo e que tá tudo bem. Eu consigo, de certa forma, usar a minha rede de apoio, entre aspas, digitais, para poder fazer esse aparato todo de me dar ideias infinitas dentro do contexto no qual eu quero compartilhar, quero trazer insights, etc. A primeira
ferramenta, meu amor, se chama Keyword2.0. Cadê o pessoal bilíngue? Eu vou deixar o linkzinho gostoso aqui. Mas essa ferramenta eu já uso há muitos anos, muitos. Ele tem essa possibilidade de você trazer sugestões de palavras-chave dentro da plataforma do Google. Então ele faz esse apanhado, né? Você pode ser bem assertiva e objetiva de qual plataforma você quer que ele faça e obtenha gratuitamente essas sugestões de palavras-chave, que são palavras muito recorrentes dentro das ferramentas de buscas. Então, vamos supor que eu quero trazer essas palavras dentro do formato aqui do YouTube. Então, vou clicar na plataforma, mas tem muitos. Tem Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Apple Store, Play Store, Instagram, Twitter, Pinterest, Etsy, TikTok, Google Trends. Então, vamos lá. Vamos inserir uma palavra que faça sentido, só para a gente usar como exemplo, tá bom? Lembrando que você precisa colocar aqui, ó, o idioma bonitinho, qual país você se encontra. Aí você vem aqui e escreve a linguagem. Aí você vem e coloca português, tá? Aqui já tá global, bonitinho. Aí você vai vir aqui, ó, tudo para todos, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, criadora de, vamos colocar assim. Aí você dá um enter, pesquisa, aí automaticamente ele vai verificando tudo que tem a ver com aquela palavra em que você inseriu, quais são as palavras mais sugeridas, né, nas plataformas de busca, tá vendo? Tudo que tem a ver com isso, eles vão mencionar aqui. E para você ir mais além, você pode vir aqui em questões, que são perguntas que são feitas, né, nesses locais que você pode estar usando como um grande pilar para criar as suas ideias no seu nicho, tá bom? Vamos supor que a gente queira pegar, então, aí a gente tira alguma coisa que não tem a ver com o que a gente quer falar no momento, tá? Aí você vem aqui e escolhe o que você quer falar. Aí você vem aqui na lateral direita, copiar, ok? Aí vamos supor que você queira colar em algum lugar, aí você cola, entendeu? Aí você pode usar como um grande ideias para estruturar os seus planos de ações, para criar os seus conteúdos, tá bom? Aí tem de diversas formas essas palavras-chave, preposições. Em algumas palavras você consiga achar também hashtag, tá? É muito legal! Eu, assim, uso todo dia. Eu até vou trazer um exemplo muito recente em relação a introduzir essas palavras que estão em alta nas palavras-chave. Eu uso muito, tanto para inserir no título quanto nas descrições dos vídeos do YouTube. E olha que interessante, tá falando o mais recente short que eu coloquei, que eu recebi mais visualizações do que o normal. Então aqui uma prova vivíssima de que tem sido muito bom eu fazer isso. Tá vendo essas palavras aqui, ó, no título? Foram coisas que estão em alta dentro dessas ferramentas, palavras que tenham a ver com o assunto em questão que foi, né, levantado e criado aquele conteúdo, entendeu? Por exemplo, como aqui nesse short específico, né, ele foi feito trazendo alguns recortes de questões de faxina, por exemplo, então tudo relacionado a essa temática de faxina foi grande pilares aí de sustentar essas palavras mais tops no momento, tá bom? Eu vou deixar o link desse short para você entender do que estou falando, tá? Mas tem sido muito assertivo esse tipo de forma de estruturar as coisas, tá? Eu tô, assim, cada vez mais feliz, porque não basta só a gente, de fato, criar, né, coisas, assim, que passam na nossa cabeça, porque a gente tá produzindo não só pra gente, né, a gente tá se realizando, né, eu falo por mim, de criar, mas saber que outras pessoas vão consumir para sanar algum tipo de dor, de alguma necessidade, né?
Isso em qualquer contexto, né? Eu tô falando nesse momento no YouTube. Aí você insere em qualquer plataforma, sabe? Plataforma family friendly, plataforma de entretenimento adulto. Isso você pode expandir. É muito show. Vamos organizar nossas descrições. Fica a dica. Eu gosto de uma descrição bem organizada. E você? Vou te confessar uma coisa. Não tem um vídeo que eu não assista, que eu não vou lá pra baixo e clico pra ver a descrição, como que a pessoa organizou. Quem mais, por favor? Quem mais se compadece com isso que eu tô falando? É verdade. É muito bom. Enfim, vamos lá. Vamos dizer que é, entre aspas, toque de quem gosta de uma organização, até digital, talvez, quem sabe. Continuando, outra plataforma que eu uso todo dia também para estruturar as paradas lá do YouTube, por exemplo, né? Tanto também do próprio Privacy, que eu também gosto de utilizar palavras bem assertivas que estão em alta, né, nas pesquisas para poder ranquear o meu posicionamento dentro do meu perfil lá dentro, entendeu? Porque de acordo com o que eu insiro do que as pessoas estão pesquisando sobre o assunto em que eu criei aquele conteúdo, fica de forma muito mais intuitiva e rápida e ágil que todos os esquemas, né, digitais me proporcione essa alavancagem, vamos dizer assim, esse site do rabbitags.io era tags, né, de títulos do seu próximo vídeo e etc. Aí vamos supor que a gente quer colocar, então, rotina de criadora de conteúdo digital. Vamos pegar essa ideia de palavra para poder pesquisar. Olha o tanto de coisas que puxaram em relação a isso. Tudo que estão em alta que refere-se a essa pesquisa que eu fiz. Que show, né? Eu até vou salvar aqui. Vamos copiar tags. Aí a gente pode até inserir aqui, ó, bonitinho, para depois fazer esse ranqueamento legal também, tá bom? Terceira, e não menos importante, é o Google Trends. Você conhece? É tudo também, muito gostosinho. E eu gosto muito dele para poder trazer estatísticas muito assertivas em determinado assunto que eu queira levantar. Vamos supor que eu queira, primeiro, né? Vamos sintonizar. Aqui, logo de cara, quando você entrar, ele vai te posicionar quais são os temas em alta no momento, tá bom? E é isso. E aqui, uma coisa bem interessante, você já insere aqui a palavra que você quer. Deixa eu ver se eu colocar rotina de criador de conteúdo vai aparecer alguma coisa, senão a gente coloca outra palavra, acho que é uma palavra-chave muito longa, mas vamos ver. Vamos adicionar o termo, Enter, e aí você pode inserir algum tipo de alteração do país, caso você queira. Durante quanto tempo você quer que levante essas pesquisas? Se tem alguma categoria específica que você queira, tá? Vamos fazer isso de novo. Pesquisa, termo de pesquisa. Essa palavra é muito longa, então vamos ser mais... Vamos colocar aqui, ó, criadora de conteúdo. Uma palavra um pouco mais curta. Ó, é interessante. Eu sinto que esse traz muito mais propriedade em relação a fontes de gráficos, assim, uma coisa muito mais profissa. Ele traz o interesse ao longo do tempo, né, sobre essa palavra-chave, muito interessante, tá? E os interesses por sub-regiões. É interessante que você pode notar que, ó, mostra a região que mais pesquisa sobre isso. Aí aqui tem outras que você pode ir amplificando para ver. Abaixo tem assuntos relacionados, né? E a porcentagem das pesquisas sobre isso. Interessante, né, amor? Muito legal. Vamos ver, ó. Supor. Coloquei aqui o nome de uma plataforma. Olha o interesse dela ultimamente, como tem sido. Os interesses da região relacionados a essa temática. Assuntos relacionados, né? Quais estão em ascensão, quais são os principais, pesquisas relacionadas, o que a galera tem pesquisado relacionado a isso. É interessante, meu anjo, porque, por exemplo, se você falar sobre X plataforma, nota-se que a galera tem pesquisado muito esses termos, né, essas pesquisas relacionadas.
E você pode, estrategicamente, pegar essas palavras-chave e destrinchar, né, naquilo em que você está criando os seus conteúdos. Então, vamos supor, eu vou abordar sobre essa plataforma em uma outra ocasião, e aí eu posso até inserir aqui já na estruturação do meu roteiro do meu próximo vídeo sobre isso, para que eu consiga trazer dados, né, fontes precisas de como que tá, né, bonitinho sobre aquele tema, tá? Pesquisas relacionadas. Eu acho muito completo essa plataforma, de verdade. Só de ter esse gráficozinho e ele te posicionar os assuntos mais relacionados, sabe? Muito legal. E aí, diante a cada palavrinha que ele mencionar, é uma grande potência de sugestões dos seus conteúdos a serem criados, falar sobre aquilo, né? O que a galera tá mencionando. E aí, aquela plataforma é confiável ou não? Qual o termo que a pessoa está pesquisando, né? Qual outras plataformas semelhantes poderíamos trazer esse ponto de reflexão, né? Muito legal, sou completamente apaixonada por esse Google Trends também. Então a gente faz o seguinte, vamos favoritá-lo também, bonitinho. E vamos que vamos. Vamos aqui inserir ele na nossa descrição, já tá aqui. Depois dele, o Ver Sugeste, tá? Ele vai te auxiliar também nessa pegada de palavras-chave. Então vamos pegar como referência então o esquema de criadora de conteúdo. Aí você pesquisa, simples assim, tá? E aqui ele vai te dar muitas coisas lindas e maravilhosas para você. Lembrando que toda plataforma tem essa dinâmica de você inserir o idioma, a localização, caso você queira alterá-lo, tá bom? Então, a princípio, eu deixo sempre como Brasil, né? E o idioma português. Lembrando que, né, em algumas plataformas eles vão ter um limite de buscas para a versão gratuita, tá? Então, fique atento para que você consiga usufruir de forma muito assertiva as suas pesquisas, para que você não perca a chance e tenha que fazer essa consulta em outro momento para que isso se inspire. Então, ó, aqui você nota que o volume de buscas relacionadas à palavra, todos os termos marqueteiros, volumes de busca, olha, cresceu bastante, hein? E você viu que o volume nos dispositivos móveis cresceu? Interessantíssimo. Aí aqui embaixo, ele dá mais ideias de palavras-chave. Tá vendo? Mostra o volume dessas pesquisas, ver tudo, quais são as perguntas relacionadas a essa palavra que você colocou e as comparações. E aqui embaixo, olha aqui o plus dessa plataforma. Ele vai te dar sugestões de ideias de conteúdos que já são existentes em várias plataformas, desde Facebook, Pinterest, Reddit, tá vendo? E eles pegam essa palavra que você quer saber e vincula nas páginas, né? E deixa até o URL para que você consiga ver também do que se trata aquilo, entendeu? O que está em alta. E você consegue ver até o número de visitas. É babado. Eu fico assim sempre chocada com tanta amplitude de informações que eles possam nos proporcionar. Ó, se você quiser ver tudo, você clica e aí ele vai sempre fazendo essa atualização. Olha que interessante. Mostra o quanto que foi pesquisado e geralmente o valor que está sendo muitas das vezes incluído nos anúncios, né, relacionados àquele tema, quanto que a galera tá pagando para ranquear, né, essas palavras, os conteúdos em gerais, né? Enfim, é babado, que aí você consegue ver bonitinho, ó. Ai, meu Deus, é muito bom. Tá vendo? Vamos supor que você queira colocar outra coisa. Vamos ver se já vai me inspirar. Meu bagulho do meu bagulho. Vamos ver. Já inspirou. Aí ele pede para cadastrar e logar com seu Gmail. Mas deu para você ter noção do que eu tô falando, não é mesmo? É sempre muito legal
eu me reencontrar nessas plataformas, ideias de palavras relacionadas, perguntas. Eu sempre gosto de certa forma, focar em sites onde me dá essas sugestões de perguntas, que a gente consegue construir também essas ideias para sanar, de fato, essas dúvidas que estão sendo feitas, né? Então é muito objetivo, vamos dizer assim, os seus esclarecimentos, dos seus conteúdos. Ai, eu adoro, entendeu? Tá vendo? Ó, o tanto de volume de coisas relacionadas a esse tema, como ser, o que significa. Show, né? Apaixonantezinho. Então a gente vai vir aqui e também adicionar nos favoritos. Outra plataforma é o Answer the Public. Então a nossa quinta dica de ferramenta é essa. Então a gente escolhe qual plataforma a gente quer, né? Dá uma aprofundada no tema, na marca ou no produto. Vamos inserir aqui. Vamos lá. Vamos pesquisar o nome de uma plataforma específica. Bebago. E legal também que esse Answer the Public, ele segue mais ou menos uma mesma lógica dessa anterior, tá? Mas eu gosto muito que ela é bem visual, pra galera que, se você também é bem visual, gosta de gráficos e tal, você consegue baixar, sabe? Compartilhar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma palavra, ele dá o volume de buscas relacionados àquela palavra, tá? O custo por clique é o que geralmente refere-se ao quanto o anunciante paga cada vez que um usuário clica em um anúncio pago, tá? E aqui, logo de cara, tem as perguntas mais, né, buscadas em alta, média e baixo volume. Então, vamos supor, aqui, ó, volume de buscas. Olha, como cobrar, como configurar, como cobrar, entendeu? Aí tem ordens alfabéticas também, listas, você pode também ver ela como listas. Olha que babado. Aí se você quiser, você poderia, quem sabe, copiar e já inserir essas ideias para alguma área onde você contemple mais insights posteriormente para algum plano de ação sobre aquilo. Aí você só precisa dar uma organizada, apagar alguns termos aqui que foi copiado de diferente. Você tá entendendo o rolê que tá sendo isso aqui? Aqui, só pra te auxiliar, sabe? Eu gostaria muito de ter tido, de certa forma, esse acolhimento de forma muito mais passo a passo sobre essas ferramentas que me auxiliam demais, que me acolhem demais, né? Nesse processo de criar conteúdo de uma forma muito mais intencional, muito mais tranquila, que acolha o meu jeito, a minha fase, as minhas prioridades do momento, entende? Só para contextualizar, recentemente eu finalizei um treinamento, né, de postura profissional para um bom atendimento ao cliente. Então esse curso ele foi ministrado por uma analista comportamental e incluiu diversas dinâmicas de grupo, né? Não sei se você já passou por isso, mas é bem desafiador, ainda mais se você também for uma jovem idosa, introvertida, ansiosa como eu, vai identificar do que eu tô me referindo. É desafiador em diversos níveis, mas foi interessante, né? Houve vários alinhamentos de responsabilidade e o que mais me impactou, que eu até quero trazer aqui para você esse insight, foi a ênfase na importância de fazer o básico bem feito. E aí eu te pergunto, você tem feito o básico bem feito na sua vida pessoal e profissional? Determinada situação, às vezes a gente possa vir a responder isso com respostas muito diferentes, né? Talvez um pouco negativas, quem sabe, mas então esse treinamento me lembrou da importância, de fato, de continuar trazendo esse lembrete para mim e para você, da importância de uma comunicação não violenta, né? De sermos cordiais, de praticarmos cada vez mais uma escuta ativa. Não é incrível, né? Como às vezes a gente precisa revisar o básico para sermos melhores no que fazemos? É o simples. Por exemplo, eventualmente eu recebo perguntas, né, de inscritos no YouTube, no qual eu consigo, de uma forma bem atenta, qual é o BO que precisa ser resolvido, ou particularmente qual é
a minha parcela de contribuição para que aquilo auxilie na dúvida que a pessoa me deu, como essa abertura, né? Me pediu um conselho, então eu só opino quando eu sou solicitada, não sei se você é assim, mas eu sinto essa humanização sendo trazida à tona todos os momentos em que eu crio os conteúdos, seja dentro de um formato de vídeos, de fotos, de áudios. Então é você pensar, né? E por falar nisso, quando foi a última vez que você buscou um certificado profissional para poder lapidar não só no âmbito profissional, mas você também aplicar essa comunicação de forma muito mais gentil, humanizada, acolhedora para o âmbito da sua vida pessoal? A gente lida com pessoas, né? A gente vai estar para todo sempre lidando com gente. Então, quanto antes eu e você conseguirmos, né, administrar essa gestão de pessoas, de gestão emocional, vai ser muito mais leve a nossa trajetória aqui nessa vida, não é mesmo? Aí, que insight interessante, né? Continuando aqui em relação às ferramentas, sexta, eu vou deixar aqui no link também. Você insere aqui a palavrinha-chave, vamos colocar aqui uma palavra como exemplo, pesquisar. Olha que interessante, ó, as entrelinhas. Limite de 3 pesquisas diárias, tá bom? Fique atenta. E olha que legal! Adoramos gráficos. Pessoas que adoram gráficos. Ó, ele mostra a dificuldade, né? Então ele classifica aqui, bonitinho, a autoridade do domínio sobre essa palavra, a questão do orgânico. Aí aqui tem sugestões de palavras-chave, né? Que a galera tem pesquisado relacionados a isso. Sétima, oh, que tudo! Essa daqui ela dá aquele apanhado de diversas plataformas. Vamos supor, vamos colocar essa palavra como exemplo, pesquisar ou escrevendo, você consegue saber do que estão falando, do que mais é mencionado sobre isso, sabe? Bate-papo, X e blá, entendeu? Você vai pensando, olha quanta coisa linda, olha quantos termos babadeiro. Ah, eu fico assim sempre apaixonada. Para de quebrar a cabeça e querer usar só sua bola de cristal para suas paradas. Combinado? Vamos dar uma folga para nossa bola de cristal? Ai, meu amor, eu falo aqui em voz alta para poder também introduzindo essas dicas para mim mesma todo dia e me lembrar que realmente, quando a gente realmente acolhe que nosso processo aí de vida adulta, ela tenha muitas complexidades, né, mas também tem seus encantos, e eu sinto que a gente romantizar essas pequenas coisas do dia a dia, seja tendo acesso a ferramentas gratuitas para poder alavancar os nossos projetos de formas independentes, quem sabe, assim como eu, isso vai trazer muito mais leveza e alegria, né, para nossa rotina, tá? Fica aí a dica. Então, olha que coisa linda. Aparecem muitas palavras que têm a ver com isso. Ai, que coisa mais linda, fofa. Insere uma mensagem para o chat GPT fazer esse apanhado de, né, resoluções. Exemplo, tá? Você insere aquilo que faz sentido no seu contexto. Vamos lá. E aí aqui você insere todo esse apanhado, né, do seu script e aí ele vai te dar algumas ideias. Olha que tudo. Obviamente você vai lapidando de acordo com as suas necessidades, né? Top. Faz o teste aí, me conta aqui nos comentários, tá bom? Agora, retomando aqui para alguns exemplos, né, no qual eu anotei, que trata-se sobre romantizar as pequenas coisas, tá? Então, basicamente, essas pequenas coisas, elas podem ser em várias situações você poderia estar implementando essa ideia. Que tal criar uma figurinha personalizada no WhatsApp do seu pet ou de um pet de uma amiga, de amigo, de um momento especial? Eu fiz isso, caso você queira dica de como fazer uma figurinha, comenta aí, mas é super simples e eu me senti muito divertida em estar proporcionando esses momentos criativos. Isso alimenta, né, e romantiza o meu processo de diversos contextos. E quem sabe fazer uma figurinha aí de uma foto do seu pet, né, no momento fofo, deitadinho, de coberta e tal, vai tirar um sorrisinho, não só seu, mas de outras pessoas que você ama, tá? Fica a dica. Outra coisa,
talvez seja um momento também, assim como eu, de você destralhar a sua casa, minha amiga. Essa semana foi uma semana de levantamento de muitas coisas relacionadas à faxina aqui. Eu e maridão fizemos e acontecemos muitas resoluções, assim, foi muito bom, tá? Foi muito gostoso mesmo. Mas é aquilo, precisa ser alinhado, né? Precisa ser esclarecido, né? Quais eram os pontos de priorização para resolução daquelas atividades. Então, por exemplo, eu consegui separar em doar roupas, então foi algo que eu consegui romantizar nesse processo desafiador, que é a faxina, né? Então, eu precisei, de forma muito inteligente e assertiva, junto com meu marido, a gente alinhar quais eram as atividades que geram movimentos muito bruscos, então ele precisava fazer, porque eu tô com uma mobilidade reduzida, né? Tô em processo ainda de regeneração de uma questão aqui do joelho. Então, esse alinhamento, minha amiga, de entender o que é possível dentro da sua possibilidade no momento é muito mais gentil e romântico consigo, né? Você tem muito mais cuidado com você e o seu processo, né? Então eu consegui doar roupas, então fica aí uma dica, doar roupas é muito bom, a sensação de você destralhar algo que você já não lhe traz alegria, né? Consegui doar utensílios da cozinha, eu higienizei a parte ali da questões de panelas, potes, coisas assim, sabe? Utensílios em gerais, debaixo da pia da cozinha, então consegui destralhar, então isso é libertador, tá? Outra coisa é você se propor a ler livros que seu corpo pede. Como assim? Que toquem a sua alma e que te façam sentir-se conectado com você mesma. Eu tô aqui com alguns livros, tá? Já eu vou ler alguma coisa pra você. Outra coisa, observe as suas plantinhas. Se você não tiver algumas plantinhas na sua casa, eu convido para que você observe ao redor, em locais em que você tiver acesso, essas plantinhas. Recentemente, eu e meu marido, a gente observou que o nosso cacto aqui do nosso quintal, ele tem florescido. Isso, assim, brilhou meus olhinhos. Então, deu aquela romantizada, né? Aí ele tirou foto, mandou para a mãe dele. Então, essa interação também em família, de ver esse processo, né, florescendo. E aí a mãezinha dele mandou a foto de uma planta também super florida. Enfim, gera também essa troca, né, esse tempo de qualidade em família muito gostoso, tá? Fica a dica. Outra coisa, tem um limoeiro aqui em casa, também num vaso, que tem dado mais frutos. Tá nascendo um limãozinho de novo. Se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro. Sim, é muito gostoso, muito bom. Então a natureza tem muito a nos ensinar, né, sobre a paciência e sobre o cuidado. E sobre outra coisa, eu poderia até acrescentar, se você concorda, o quanto que a gente se atentar com esse olhar para a natureza, nos recordar que muitas das vezes o tempo de crescimento, de florescer, não é necessariamente o nosso tempo que a gente gostaria que fosse. Isso tem me causado muito mais aceitação nesse meu processo de recuperação específica aqui do meu dodói, que já fazem alguns meses, e ter consciência de que é um processo é algo assim complexo, mas tem me trazido essa mais autocompaixão, entende? Fica aí um insight. Outra coisa é, que tal você mostrar seu cotidiano com uma pegada mais cinematográfica? Eu tenho, assim, me sentido muito criativa, partindo do princípio que... Vou até tomar um café com você, tá? Pega um cafezinho aí. Eu tenho me sentido muito criativa nesse âmbito de filmagens. Eu tenho consumido muitos conteúdos nesse âmbito, sejam séries, filmes, documentários, vídeos, artigos, livros, enfim, tudo essas ferramentas, né, me dão essa amplitude de repertórios, né? Então eu lhe convido para ver se você também se identifica, de compartilhar, quem sabe, o seu cotidiano com essas pitadas aí de cinematográficas que eu tenho me sentido muito feliz. Tem transformado o comum, né, em algo extraordinário. Então tem sido uma das minhas paixões.
ultimamente. E afinal, quem aqui não gosta, né, de um pouquinho de Emily in Paris na vida real? Brincadeiras à parte, mas voltando até como uma sugestão complementar, eu retornei de assistir algumas coisas que foi acrescentado recentemente, né? Novas temporadas. E Emily in Paris é uma delas em que eu já finalizei. Você acredita? Assisti. E fica aí a dica. São 4 temporadas, mas aquela com gostinho de quero mais. Claramente vai ter mais. Claramente, eu não vou dar spoiler nenhum pra você, mas eu vou deixar aqui a dica da Emily in Paris. Passa na Netflix, tá? Pra você que ainda não sabe do que se trata, a Emily, ela é uma executiva de marketing de Chicago, Emily Cooper, o nome dela. Ela é contratada para fornecer uma perspectiva americana em uma empresa de marketing em Paris. É bem jovial, bem atualizado. Eu gostei dessa temporada, essa quarta. Muitas inclusões assim visuais, muito atrativas, trouxe muito mais dinamismo. Nossa, eu gostei pra cá. Daria a princípio umas 4 estrelas, sabe? Enfim, fica a dica. Muito gostosinha mesmo. Outra coisa que eu tô assistindo, né, que por coincidência eu tava assistindo agora há pouco, tá? E é um drama, tá? O mais interessante, não sei se você conhece, mas ele foi baseado no livro da autora Bruna Vieira, que particularmente é assim muito maravilhosa. Eu assisto vídeos dela já fazem muitos anos, mas só para contextualizar, essa série é assim, é bem jovial, tá? É uma pegada assim bem jovial. Fica em torno da Anitta, tá? Que é uma mulher insatisfeita com a vida. Ela ganha a chance de ela ter 15 anos novamente. Então você já imagina o flow, a vibes, né? Então ela vive seus dias de escola, então ela pode fazer novas escolhas, mas ela consegue também reescrever sua própria história, só que ela vai identificando que é bem mais difícil do que ela pensava. Assim, para uma série bem adolescente, jovem, adulto, eu me desconecto total assim do mundo quando eu vejo esse tipo de séries de drama, que é algo assim que a gente é meio que fora do nosso contexto atual, entende? Enfim, eu vou deixar aqui como recomendação também, tá? Eu tenho gostado, tenho assistido e vamos que vamos, né? Tenho gostado. Mas a princípio vou dar 5 estrelas, uma coisa que me surpreendeu, até fiz uma anotação aqui pra te falar. Teve a participação do ator Guilherme Terreri, que eu particularmente consumo, eu e meu marido, vídeos do YouTube, que ele dá vida à drag Rita Von Hunt. Participação especial dele. Ai, meu Deus do céu. Muito top. Ele como professor nesse X episódio. E tem a participação da maravilhosa, né, da Bruna Vieira. E, assim, tudo pra todos. Achei, assim, sabe, o ponto muito alto desses momentos de assistir. Fica a dica. Que a sua totalidade, ela não é constante, tá? Estamos sempre mudando. E tudo bem a gente respeitar, né, o seu próprio ritmo. Aqui, né, nesse programa de podcast do Pode Ninguém Ouvir, eu quero sempre te lembrar que ser produtiva é mais sobre qualidade do que fazermos do que sobre a quantidade. Então, nesse momento é um lembrete de que você tem o potencial para alcançar tudo o que deseja, basta acreditar em si mesma, lembrar do seu local, dos seus privilégios, ter consciências de classe é sempre libertador. E agora eu vou compartilhar com você um trecho do livro do ano que disse sim, que tem sido uma leitura muito inspiradora para mim, tá? Então vamos lá. Eu tô atualmente na página 202. Então eu vou trazer aqui uma reflexão bem gostosinha, bem do comecinho, para até me relembrar. Esse foi o primeiro livro que eu disse sim até para fazer marcações em livros. Eu nunca fiz isso na vida, você acredita? E você marca ou não marca? Tá. Eu vou pegar até uma marcação que eu fiz colada, no caso. Vamos lá. Na página 33. Essa sou eu. Silêncio, quietude,
interiorização, mais à vontade com livros do que com novas situações. Feliz por morar dentro de minha imaginação. Eu moro em minha mente desde criança. Minhas primeiras memórias são de sentar no chão da despensa da cozinha. Eu achei muito fofo, especificamente essa parte onde ela claramente vai se declarando uma pessoa introvertida, e eu me identifico pra. Então, para você que é introvertido, esse livro assim vai ser um banquete de delícias, tá? Então aqui menciona dessa sou eu, silêncio, quietude, interiorização, mais à vontade com livros do que com novas situações. Feliz por morar dentro da minha imaginação. Achei fofíssimo isso, e é muito real. Em que lugar ou qual atividade você sente que você se sente muito mais você naquele contexto? Pense aí. Eu vou ler algumas das minhas anotações aqui em papéis físicos que me ajudam a refletir e manter o foco no que é realmente importante. Porque eu tiro tudo da minha cabeça, né? Fica aí uma sugestão para você despejar. Muitas das vezes um papel vai ser o que tem mais agilidade para que isso ocorra. Existem muitos rabiscos para lá e para cá, e eu fiz umas anotações enquanto eu estava fazendo algumas tarefas, né, aqui domésticas. Eu gosto de ouvir em um fone, né, e eu gosto particularmente de ouvir podcasts, né, e entre eles muitos, caso você queira que eu compartilhe os meus programas de podcasts preferidos, comenta aí, vai ser uma honra. E entre eles, eu fiz algumas anotações pontuais, o que eu refleti sobre aquele tema. Quero trazer para você, né, que nós somos amigas íntimas. Primeiro, qual é a minha motivação neste ambiente? Isso me trouxe uma reflexão muito específica que tem a ver, por exemplo, de entender que em determinados ambientes e lugares dos quais a gente diz sim, reconhecer que o que para mim e para você é óbvio, para outros não é. Então, por exemplo, quando eu ouço, em muitas ocasiões, um posicionamento, porque trabalha enquanto eles dormem, aquela coisa bem tóxica, né? Vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. Isso me desperta muito mais uma atenção de que muitas das vezes a gente vai estar em ambientes que a gente quer exclusivamente obter lucros financeiros para poder sustentar, para meio que patrocinar os seus sonhos em paralelo, com muito mais tempo de qualidade. Entende? Enfim, é refletir qual é a sua motivação em determinado contexto. Por que você faz o que você faz? Por que você diz sim para talvez exercer trabalhos numa menor carga horária? Você tem colocado o trabalho em qual posição na sua vida? Você tem se colocado em qual posição na sua vida?